Agora vamos falar sobre a massa amanteigada. Bora lá, pessoal. Eu tô aqui com os meus ovos. Eu vou pegar os meus ovos, vou usar 5 ovos. Esse ovo aqui, ele tá um ovo médio. Se o ovo for maior, você pode usar 4. Se ele for menor, você tem que usar mais, tá bom? Então, sempre fique atenta ao tamanho do ovo. O ovo pode vir de 40 gramas a 70 gramas. Como assim uma variação tão grande? É quase que o dobro de um ovo para o outro. Então, isso é realmente necessário, tá bom? Você observar o tamanho do seu ovo. Então, eu vou estar colocando aqui essa massa que eu vou fazer, é uma massa de 20 centímetros no final da montagem do bolo, com recheio e tudo mais, vai ser um bolo de 20 centímetros por 10 de altura. A massa, quando a gente termina de assar ela, a gente tem uma massa de mais ou menos 8 centímetros, de 7 a 8 centímetros de altura, tá bom? Então, vamos lá, vou colocar os 5 ovos aqui. É interessante que o ovo esteja em temperatura ambiente, tá bom? Antes de você começar a bater sua massa, já liga o seu forno a 180 graus, tá? Isso mesmo, já tem que deixar o seu forno pré-aquecido. Então, nesse momento, o seu forno já está sendo aquecido. Vou agora colocar aqui a batedeira e vou deixar bater muito bem os meus ovos. Prontinho, já batemos aqui os nossos ovos e eu quero mostrar pra vocês a textura que ele vai ficar. Pessoal, olha a textura que tá só o ovo, tá? Se você não tiver batedeira planetária, eu indico vocês que separe primeiro a gema, a clara da gema, tá? E bate só a clara, depois adiciona a gema. Se você tiver uma batedeira simples, se você tiver batedeira planetária, pode bater tudo junto que vai ficar essa mousse aqui bonita. Agora a gente vai adicionar as nossas 1,5 xícaras de açúcar, tá? Açúcar fino, refinado, tá? Não precisa ser açúcar confeiteiro, mas tem que ser açúcar fina. Minha xícara de 250 ml. Vou estar colocando aqui 1,5 xícara. E bora voltar a bater. Prontinho, agora a gente vai tirar aqui e a gente vai bater na mão. Você pode tanto usar o nosso fouet aqui da própria batedeira, quanto você usar um outro fouet, tá? Não faz diferença. Quero que vocês observem a textura que vai ficar já diferente, a textura já com açúcar, tá? Olha como fica cremoso e fica um moussezinho mesmo. Agora a gente vai estar colocando a farinha aqui na nossa massa, tá bom? Eu vou usar 2,5 xícaras de farinha peneiradas. Então, no caso, eu vou colocar 1 xícara, vou estar peneirando e depois misturando certinho. E vou ensinar pra vocês igual a minha mãe fez, tá, gente? Ó,
A massa, ela é sempre mexida de baixo para cima, para ir dando leveza para nossa massa e tirar o menos de ar possível na hora que a gente estiver agregando a nossa farinha de trigo, tá bom? Então, sempre, ó, de baixo para cima. Bem devagar, para estar agregando ar na nossa massa, tá bom? Não tá tirando até mesmo os ovos que a gente bateu e fez aquela mousse mais ou menos maravilhosa, né? Então, pra gente não perder aquela maciez, tá bom? Vou adicionar mais uma xícara. E meia. E tá prontinha aqui a mistura da nossa massa, ó. Vocês podem ver que ela ainda tem bastante maciez, tá? Porém, ela já tá um pouquinho mais densa, ok? Agora a gente vai colocar em uma outra vasilha, a gente vai colocar 100 ml de leite e 100 gramas de manteiga ou margarina. Vamos lá sobre manteiga e margarina. Pessoal, nesse caso, que é pra gente fazer a nossa massa, não tem diferença de você usar ou manteiga ou margarina, em questão de sabor, tá bom? Como uma manteiga, a manteiga mesmo em si, cerca de 500 gramas tá 22 reais, a gente dá preferência pra nossa margarina, porque 1 quilo de margarina eu pago 14 reais. Então, como a gente usa em média 100 gramas, por que em média? Eu sempre pego 2 colheres bem generosas de margarina, tá? A quantidade de leite é 100 ml. Tanto faz o leite estar gelado ou não, porque a gente vai ferver o nosso leite. Nossa margarina. E agora, bora colocar isso aqui para ferver. Então, pessoal, enquanto ferve lá, a gente vai colocar o nosso fermento. Questão do fermento, vamos lá. Esse é o momento de colocar o fermento na parte de cima aqui da nossa massa. Tem alguns fermentos que logo em contato com o líquido, né? Por exemplo, a nossa massa, que vai ter umidade, né? Ele já começa a ser ativado. Ou outros são ativados só quando esquenta. No caso dessa massa, ela é uma massa escaldada, tá? Então, eu vou pegar o meu fermento, vou colocar uma tampinha de fermento e vou colocar ele aqui na parte de cima, assim, da minha massa. Vou mostrar pra vocês. Bem aqui em cima, eu vou estar colocando o meu fermento e vou colocar o meu leite para ferver. Com o leite fervendo, agora a gente vai jogar aqui na parte de cima da nossa massa, é o leite com a nossa margarina, tá bom? E bora mexer de baixo para cima novamente.
Aqui tá pronto, gente, a nossa massa. A única coisa que eu gosto muito de fazer é pegar uma espátula e tá raspando todas as bordas do nosso bol, tá, gente? Ó, você vai arrastar lá embaixo, vai trazer pra cima. Por quê? Pode acontecer de algum farelinho de farinha não estar bem misturado e acaba que isso pode sim afundar a sua massa, ok? Então, olha como ficou linda a nossa massa, gente. Olha que massa mais fofinha. Agora a gente vai distribuir nas nossas assadeiras. Eu trouxe aqui pra vocês as minhas assadeiras que eu gosto muito de estar utilizando. E aqui tá uma assadeira que eu quero dar de exemplo pra vocês. Essa foi uma das primeiras assadeiras minhas. E se você reparar, a pontinha dela aqui é um pouco arredondada. Gente, dê preferência para essas que são bem quadradinhas. Isso faz uma diferença imensa quando você vai fazer a quina do seu bolo. Eu tenho uma que é até mais arredondada que essa, mas eu trouxe aqui para vocês verem um pouquinho da diferença. Eu gosto dessas assadeiras que vem com bastante quininha assim, que ela é bem quadradinha, vamos se dizer assim, aqui na bordinha, tá bom? Então a gente vai pegar o nosso desmoldante. Vocês vão ver que no decorrer do curso eu não sou de indicar muitas marcas, mas esse desmoldante, gente, eu gosto bastante. Já usei outras marcas, onde que não teve uma boa performance, mas esse aqui teve uma ótima performance. Eu gosto bastante desse desmoldante. Então, a questão do desmoldante, pessoal, é você passar na parte de baixo da nossa assadeira. As bordas, tá? As nossas laterais, a gente não vai untar elas, porque é bom que aqui não esteja untado, para que quando o seu bolo vai crescendo, ele dá aquela grudadinha na nossa lateral. Isso é interessante para o bolo de festa, tá bom? Porque isso segura o bolo ficando cada vez mais altinho, tá bom? Então, vamos lá? Olha, quero mostrar pra vocês. Tá vendo como que ficou? É a parte só de baixo. A nossa lateral a gente não vai untar. No caso, eu tô usando aqui duas formas de 15 centímetros, mas essa massa dá para um bolo de 20 centímetros, ok? Você pode reduzir a massa e deixar ela menorzinha para você fazer ela realmente de 15 centímetros, então você faria ela com 3 ovos, mas no caso aqui eu queria passar uma massa inteira para vocês. E toda vez que eu vou assar, se eu tenho só uma encomenda, eu sempre divido a massa. Eu tenho várias assadeiras, então eu faço essa divisão da massa. Se você não tiver, não tem problema, pode assar em uma assadeira só, ok? Isso não tem problema. Para você assar duas massas bem iguaizinhas, você vai usar a balança e aí você vai pesar a sua massa, ok? Então você vai distribuir a sua massa certinha em cada assadeira, tá? Fazendo a divisão certinha. Eu sei que a minha massa, aqui dentro da minha assadeira, tirando com o peso da própria assadeira, dá sempre 600, 650 gramas. E sim, tem uma variação. Mesmo a gente fazendo a mesma massa, mesmo tudo, tem uma variação aí de massa, tá bom? Quando tiver no finalzinho da massa, quando chega nesse finalzinho assim, eu gosto de rapar a nossa forma, né? Lógico, para não perder nada, rapar aqui o nosso bol da batedeira. Porém, a gente vai despejar essa massa no canto, tá? A gente não vai despejar ela no meio, a gente vai sempre estar despejando no canto, tá bom? Porque se tiver algum grãozinho, é igual eu expliquei para vocês, às vezes acontece de ter algum grãozinho a mais, um grãozinho maiorzinho, então ele não vai acontecer de afundar a sua massa. Acredite se quiser, gente, uma época a minha massa estava afundando sem motivo e a minha mãe me deu essa dica e deu super certo, porque realmente o problema era esse. Um grãozinho, às vezes, um pouquinho da massa um pouquinho mais pesada, a gente jogava no centro, ela pesava e afundava todo o nosso bolo. Agora, bora levar essas duas belezinhas aqui para assar. Lembrando que a gente colocou aqui as nossas massas, o forno estava pré-aquecido e eu coloquei aqui 40 minutos. 40 minutos porque a gente dividiu a nossa massa, tá bom? Porque se a massa não tivesse dividida, a gente poderia deixar um pouco mais. Provavelmente em 40 minutos ela não vai estar 100% assada, mas a gente vai estar monitorando bem de pertinho as nossas massas, para não acontecer de passar ou ficar muito moreno no nosso bolo.
Bolo de festa a gente não quer tão moreninho, aquela casquinha tão moreninha assim, ok? Agora tá aqui o nosso bolo assado. Pra desenformar, gente, eu uso uma faquinha ou uma espátula. A gente vai tá, ó, passando na nossa lateral, por toda a lateral, e ele já vai cair, tá? Por quê? Lembra que a gente untou a parte de baixo, mas não untou a lateral? Então, é sobre isso, tá? Vocês podem ver que não é uma massa que fica esfarelando demais, ela não é uma massa que cai tanto, pedacinhos da própria massa, ela é macia e ela combina, gente, com praticamente todos os tipos de recheio, tá bom? Essa é a massa branca.